Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Nós te agradecemos porque sabemos que quando estamos reunidos o Senhor se faz presente. Amém. E tudo que é feito neste lugar é feito para a glória do teu nome, para enaltecer o teu nome, para propagar o teu amor para as pessoas, Senhor. Que esse momento seja utilizado com esse intuito e que o Senhor leve a mensagem que vai sair daqui até os lares que o Senhor deseja, que o Senhor propõe. E que assim seja feito, Senhor. Nos guarda, nos protege e que a gente faça um excelente trabalho para a glória do Senhor. Amém. 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 Oh, glória. Mesmo com o mar revolto e o vento a soprar, se em meio à tempestade meu barco ficar, clamarei ao meu Senhor e Ele me socorrerá. Jesus tem poder para acalmar o mar, se levantarem barreiras para me impedir, mesmo um exército inimigo a me perseguir, seguro sei que estarei, conduzido pela luz, coberto pelo sangue de Jesus, e nada impedirá da minha bênção eu alcançar o que Jesus traçou. Ninguém pode mudar a minha vitória. Jesus conquistou na cruz e fez de mim mais que vencedor. Ou seja, é um vitorioso, mais que vitorioso, porque Jesus veio, deu a vida por sua vida e o tornou mais que vitorioso. Portanto, ainda que as altas ondas venham e tentem afligir a sua vida e tentem afogar o teu barco, descansa. Descansa. Ele só está fingindo que está dormindo. Aí já ele levanta e ordena para que o mar se acalme e o vento pare de si. Rapaz, isso é glorioso, isso é glorioso, isso é glorioso. Porque a gente fica olhando aqui, ó, você vê aqui, ó, pequenininha. Eu me arrisco a dizer, Pedrinho, que de 8 a 80, com o Maná ninguém aguenta. Eita, agora porque eu gostei do negócio, quando o Maná toca, não tem quem fique parado. É uma cabecinha, é um olha ombrinho. aí, tem sempre um movimento, né? Tem sempre um movimento para glorificar o nome do Senhor. De 8 a 80, Exatamente. rola pra cima, de pequeno a grande, gente, é incrível. Mas não tem como segurar. Não fica não, gente. Ó, eu sou fã demais. Porque é um tudo. Você vai para o show, você sente um som, você se arrepia, aí daqui a pouco você pensa que tá um negócio assim, tipo um chorinho, vem um negócio de um forró, daqui a pouco o forró, vem um samba, vem uma salsa, e assim, aí você pensa, só tem música assim, né, antiga, corinho não, aí tem música nova, tem música atual, é um repertório incrível, incrível. Eu lembro na vigília que a gente fez também no Espaço Florescer, e o povo, você sabe, lembrado, vigília, você sabe como é, meu irmão, vigília começa e aí chega um determinado momento que o povo vai dando aquela fraquejada que o som não vai chegando, mas quando o Maná entrou foi uma coisa assim que foi absoluto, foi 100% de aceitação pelo público, todo mundo gosta, inclusive esse nome Maná Brasil. Por que Maná Brasil? Porque vocês pensaram em ser, né, vamos dizer assim, existe um propósito. Na verdade, a palavra de Deus diz que existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Sim. E nós estávamos buscando o nome. Ou seja, o início da caminhada, talvez eu já esteja até entrando num testemunho do nascimento do Maná Brasil. Sim. Eu fui convidado pelo reverendo Morris Cerulo. Uau! Fui encontrado por ele aqui na Bahia. Alguém repassou, não sei como, coisa de Deus, não consigo entender, mas vieram aqui e me buscar para eu ser um ministro de louvor de um evento que aconteceu lá em São Paulo, no Brás,
por nome Impacto Espiritual para o ano 2000. Ou seja, se era por ano 2000, já tem mais de 25 anos. Sim. Nem crente eu era ainda. E ali aconteceu algo assim muito, muito maravilhoso. Ali foi... Deus falou abertamente comigo. Ao final do evento foi feito um corredor de 300 gideões, no caso os acompanhantes dele, todos norte-americanos, e todo mundo passava para ser ungido com o óleo das mãos dos 300. E eu fiquei, não com esse instrumento, mas com bandolim, né, que você falou até de chorinho, eu com bandolim fazendo alguns solos. Fui acompanhado para lá com o bispo Átila Brandão, o bispo Eliseu Rocha. Foi muito bom, algo grandioso. Mas quando chegou na minha vez, eu tive que ficar ministrando. Quando terminou todo mundo e chegou a minha vez de passar na unção com óleo, quando eu me encaminhei, o reverendo gritou: stop, stop, stop. E aí pediu, reuniu os 300 e todas as taças de azeite que estavam na mão dos 300 foi tudo derramado sobre a minha cabeça. A minha cabeça não. Meu terno não serviu mais para nada, o terno saiu todo encharcado. Então é daí que vem essa unção que a gente sente quando ouve o Maná Brasil. A unção já está desde o ano 2000. Dali começou realmente a nossa jornada. Eu comecei saindo sozinho, e Deus foi nos moldando, né? Mas tudo aquilo que Ele tem prometido para nossas vidas, muitas coisas se cumpriram, mas a promessa real nós continuamos aguardando. Amém. Sem desistir. E Ele é fiel para cumprir, não é verdade? Entendeu? Sem desistir. Então, nós citamos 20 anos porque fomos honrados ali na Câmara de Vereadores, né, pelo nosso amigo e irmão, que era até, posso falar, claro, citar o nome dele, o vereador Ricardo Almeida, que foi movido, né, por esse íntimo, uma vontade de nos honrar. E foi apresentada ali uma sessão especial pelos 20 anos do Maná Brasil. Foi algo assim muito bonito, muito especial. Eles iam, até teve lá também. E citou-se 20 anos por quê? Porque acredita-se que você com um trabalho, com um material, a sua apresentação verdadeira é quando você lança aquele trabalho. Sim. Você passa a ser conhecido. Entrou não só no mercado. No mercado, assim, né? entendeu? E também foi na mesma época em que o Maná Brasil tornou-se uma pessoa jurídica. Sim. Entendeu? Então, contou-se 20 anos a partir do momento que lançamos o primeiro CD. Mas, na verdade, de caminhadas, nós já temos 26 anos. Maravilha. Mas, assim, com algumas mudanças. Veio juntou-se comigo, aí a gente passou a ser chamado Josué e Caleb. Aí veio outro, né? Aí mudou o nome, tiraram de Josué. Isso é o povo chamando, né? Sim. Aí chamaram Sadraque, Mesaque e Abidinego. Aí depois veio um outro menino. Olha como Sadraque, Mesaque e Abidinego, acho que você não ia ficar muito conhecido não, viu? Aí daqui a pouco veio mais um, aí formou-se 4, aí botaram o nome, o quarto homem da fornalha. Pronto. E até chegar no Brasil. Glória a Deus. Pois a gente fica muito feliz, inclusive, por esse reconhecimento. Né? A gente reconhece que não tem ninguém, acho que não tem ninguém no Brasil que faz o som que vocês fazem. É uma coisa assim realmente inusitada e a gente fica feliz que tenha havido esse reconhecimento. Amém, né? Porque, gente, eu sou muito fã. Eu nem posso ficar jogando os confetes aqui, porque eu gosto mesmo. E diga-se de passagem, Larissa, desculpe lhe interromper, no momento do nosso nascimento e da gravação do primeiro CD, foi algo assim inusitado, porque guitarra não era aprovada na igreja, Sim. em especial nas Assembleias de Deus, né? Bateria também não. E algumas outras coisas. Agora, você imagine, a gente chegar e adentrando a igreja de cavaquinho na mão, surdo, tantã, pandeiro. Meu Deus, como
como a gente foi taxado de tantas coisas. Mas Acredito. nem por isso nós desistimos. E aí Deus deu uma estratégia. Eu considerei estratégia. Sim. Porque eu não ia chegar e fazer o mesmo estilo de samba que o pessoal faz aqui fora. Eu até nem considero, nem sei dizer muito bem o que é isso aqui. Então, assim, foi algo diferente, até porque os que me acompanhavam anteriormente não eram, tipo assim, ex-sambistas, como eu era. Sim. Então, ficou um ritmo assim, meio diferente, que eu só posso considerar como algo celestial. Aí eu digo, meu Deus, como é que a gente vai fazer para poder chamar a atenção desse pessoal? Aí chegou, vamos gravar. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Aí o negócio mudou de figura. E passamos a ser aceitos assim. Diga-se de passagem, eu acredito que mesmo na época, ninguém nunca tinha ouvido falar de um grupo desse estilo, nem na Bahia e nem no Brasil. Então, derivado do Maná Brasil, aí surgiram um bocado de maná e espalhado pela face da terra. Tem alimentado o povo do Brasil todo. Amém. Não é verdade? Estezinha tá aqui comigo hoje, gente. E você quer fazer uma pergunta, Estezinha? Sim. Durante a caminhada na música, qual foi o momento mais marcante? Um dos momentos mais marcantes da nossa vida, como eu falei, mas ainda não era banda Maná Brasil, foi quando nós fomos encontrados pelo então presidente dos Gideões Missionários de Camboriú, em Camboriú, que é o maior evento gospel do mundo. Para lá, na época do evento, migra em torno de 300 a 400 mil pessoas. E de repente nós estávamos tocando na igreja Assembleia de Deus de Ilhéus, sob a coordenação do pastor Hugo Noival, nunca me esqueço. E no momento em que eu justamente na hora que o Maná Brasil estava ministrando louvor, quem entra? O presidente dos Gideões Missionários, pastor Cezino Bernardino, com a sua esposa. E Deus a tomou assim de uma forma tão inesperada, e eu também nunca me esqueço, eu estava cantando essa música. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica. E aí quando ele foi a hora que ele foi entrando, quando ele chegou, já estava lá em cima, mas eu não estou vendo nada porque eu estava de costa para eles. Eu dei uma parada e passei a cantar essa música. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas menina, quando chegou na parte do refrão, eu parei e conclamei a igreja. Agora você vai declarar na vida do seu irmão: não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungida pra perder, com Cristo é vencer. Mas quando eu abri a boca, eu não pense que a vida acabou. Recebi assim um tapa carinhoso, mas foi um pouquinho forte, sabe? E eu estava muito perto do microfone e minha boca bateu no microfone e quebrou minha boca toda. Meu paletó com a camisa branca, de branca ficou vermelha de tanto sangue. E foi ele, movido assim pela unção do Espírito, batendo nas minhas costas. Olha, vocês vão estar nos Gideões Missionários. Eu sou o pastor Cezino Bernardino, vou estar levando. E era um dos maiores, ou talvez o maior sonho que o Maná Brasil tinha, de poder ser levado para os Gideões Missionários, né? E aí, de repente, Deus coloca aquele homem naquele lugar para mostrar que, como ele declara, os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir a sua voz, a sua oração, né? Mas no tempo certo dele, todas as coisas certamente vão ser concluídas e contribui, como ele diz também, para aqueles que amam a Deus. Amém. Tem gente que talvez não saiba que você é pastor.
Tem gente que talvez não saiba que você vai em presídio, né? Você vai em alguns lugares levar o Maná Brasil para esse, sim, que é uma obra missionária, é uma obra, sim, que muita gente não quer fazer, diga-se de passagem. Sim. E aí você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu acho que, eu não sei na atualidade, mas pela quantidade de centros de recuperação, asilos de idosos, creches que o Maná Brasil já foi. Se eu chegasse lá no céu, já desde esse tempo, eu acho que eu já estava com um bocado de sua coroa bem, de coroa bem já estava com a coroa bem pesada. Nós já fizemos muito trabalho dessa forma, hospitais, presídios, né? Mas eu sei o quanto nós nos tornamos necessários naquele ambiente. Especialmente, Larissa, por incrível que pareça, para o presídio feminino. As meninas eram simplesmente apaixonadas pelo Maná Brasil. Perguntavam no Natal, no Réveillon, as festas que tinha, que era marcante, que sempre a ação penal abria as portas para poder levar uma banda para lá, para fazer a festa para elas. Mas elas diziam, não, a gente só quer a banda Maná Brasil. Porque além de nos alegrarmos com eles, os louvores que eles entoam e a ministração deles movem algo dentro dos nossos corações e arrancam lágrimas dos nossos olhos. Então, mas eu quero até aproveitar e falar de um desejo ardente que eu tenho. Nós do Maná Brasil temos uma associação sociocultural chamada ASCUM. E eu tenho clamado a Deus, para Deus trazer existência, um suporte, uma emenda, alguma coisa que eu tenho desejo de formar uma oficina de música com 10 ou 15 oficinas e poder instalar essa oficina dentro do presídio para ensinar música para todos aqueles que desejarem ser alguma coisa um tempo na vida, porque a própria ciência declara que a música cura, sara, liberta. Então é um desejo ardente que eu tenho. Oxalá, Papai do Céu, possa nos conceder essa bênção antes de eu ser recolhido dessa terra. Amém. Amém. Tomara mesmo que aconteça. E venha cá, nessa sua caminhada, por acaso alguém olhou assim, ih, essa banda cheia de veinho. Teve algum, isso aí não vai dar bom não. Algum preconceito nesse tipo assim, rapaz, isso aí, será que, né? Talvez alguém olhe assim, né, num show com outras bandas, às vezes uma meninada mais nova. E aí o pessoal olha assim, ih, rapaz, aí. Não, e aí se surpreende de uma forma positiva. Com certeza. Assim, nunca chegaram assim diretamente pra gente para poder falar, não, o pessoal aí já tá mais coroa, tá? mas já vimos muitos olhares e depois pessoas falarem conosco que realmente não estava levando fé. Pois é. Entendeu? E de repente, antes da metade da participação do Maná para o final, a explosão de louvor. Porque eu creio muito numa coisa, independente da nossa musicalidade, existe uma participação ativa e direta do Espírito Santo de Deus. Sim. Em nossas vidas. Por quê? Por que isso, pastor Pedrinho? Porque nós buscamos. Nós vivemos continuamente numa busca incessante pela presença de Deus em nossas vidas. Nós vivemos paulatinamente nos consagrando ao Senhor. Nós temos uma campanha de jejum que já perdura há quase esses 20 anos todo. Mas um jejum que começou, mas nunca terminou. Nunca para. Pois é. Nunca para. Entendeu? Nunca para.
Aí hoje alguém colocou aqui alguma coisa e... Eu imagino que vocês também ouçam muito testemunho, né, de pessoas... Muitos testemunhos. Talvez com depressão, pessoas, né, com algum tipo de tristeza, algum, né, algum... Vocês e aqui nesse negócio aqui, o rapaz fala aqui acerca do jejum, que é o jejum de um dia, o que é o jejum de 7 dias, Sim. O que é o jejum de 21 dias, o que é o jejum de 40 dias, Sim. O que é o jejum de 70 dias e o que é o jejum de 150 dias. E nós já alcançamos uma meta que talvez tenha sido imbatível, assim, com propósitos, de 181 dias de jejum, toda a banda, que foi o que antecedeu a nossa jornada para Camboriú. Sim. Aí jejuamos 150 dias nos Salmos, né? Mais 40 dias nós jejuamos como o Senhor jejuou, né? Que foi levado ao deserto, e quando ele voltou com poder sobre Sim. toda a potestade, todo demônio, poder dado. Amém. Jejuamos sobre 70 dias que fala acerca das 70 nações. E jejuamos 150 dias, entendeu? Que é um outro nível onde você está preparado, onde você está todo cheio de Deus, entendeu? Todo cheio de Deus, a pessoa toca em você já está tomando um choque, né? Pá, tem alguma coisa estranha isso aí, entendeu? E ainda mais 31 dias para poder quebrar os 150 do Salmo, mais 31 dias no livro de Provérbios, né? E a cada dia jejuando em cima de cada Salmo e de cada provérbio, entendeu? Ali para um reconhecimento. Então eu acredito muito numa coisa, Larissa: nós não temos nada, nós não somos nada, nós não podemos nada, tudo é Ele que faz. Então quando a gente sobe para ministrar, sempre debaixo dessa oração: Senhor, seja o Senhor e não nós. Seja o Senhor a tocar, que ao abrir dos nossos lábios, ao tanger dos nossos instrumentos, vidas sejam curadas, libertas, né? Que o Senhor faça o rebuliço do Senhor. Amém. E é assim que nós cremos e nós vivemos. Glória a Deus. Já pensou em fazer uma música para as crianças? Sim, na verdade nós temos, foi dado início a uma canção. E só que essa pessoa que estava à frente dessa produção se afastou, porque foi para um outro local, foi para um outro estado e depois foi para um outro país. Mas é muito bem ser lembrada essa pauta, e quero até aproveitar o ensejo, que de repente até você tem alguma música especial que possa dar para o Maná Brasil gravar, mas fica aqui, tá vendo aqui a petição? Você que tem uma Registrado. música, você que tem uma música, tem um louvor que adora ao Senhor, junto com as criancinhas, porque ele diz que das tais é o reino, entendeu? E quiser nos conceder a honra de gravar a sua música, entre em contato aí com a produção, que vai estar aí logo mais no rodapé. Tá bom? Ih, quem sabe me mas surpresa quem sabe, por aí. Né? Deus é bom. Eita Deus de poder, eita Deus vencedor. O inimigo perde todas. E a vitória do Senhor sempre será. Eu falo até isso, sabe, Lógico? Ele perde todas, pode dizer assim, eu digo assim, ele perde todas. Porque às vezes parece que o inimigo... Por que eu falei isso? Porque às vezes parece que o inimigo tá ganhando. Mas mesmo quando parece que ele tá ganhando, ele é perdido. Porque ele já é derrotado. Eu costumo dizer que não existe tempo determinado para Deus. Não existe tempo. Entendeu? Não existe tempo. Realmente Deus anda na contramão dos homens. E nós temos grandes exemplos, né? De mulheres estéreis darem filho. A começar, a gente lembra perfeitamente de Ana, né? De um jovem receber um chamado através de um sonho, Deus mostrar tudo para ele. Sim. E por causa disso ele ser perseguido, sofreu. Eu me vejo, pense em um José aqui na terra, tá aqui na frente de vocês aqui. Eu me vejo como José. Mas graças a Deus... Foi um Pedro. Você não foi José, mas foi um Pedro. Mas foi um Pedro.
Eu até em alguns aspectos continuo sendo Pedro, né? sabe? No aspecto missionário, né? Na alegria. Aí assim, mas existem alguns sonhos que a gente espera esse suprimento da parte de Deus, né? Aconteceu, mas não foi ainda aquilo que a gente esperava, e tanto que a gente depois teve que passar, que é, por exemplo, a nossa van. Aí tem um desejo muito grande de a gente ter uma van bem equipada, sabe? Top de linha para quem é para as coisas de Deus, tem que ser top de linha, entendeu? Sim. Eu sempre pensei, porque o nosso Deus é grande. Amém. E para ele, uma grande e uma pequena não faz diferença. Para ele é tudo van. Né? Então também não é problema a gente desejar uma coisa boa, porque o Deus que dá uma Mercedes é o mesmo que dá um carro popular, é o mesmo Deus. Não, mas que a gente vê assim, alguns artistas aí com motorhome, como é que chama? Aquele ônibus, né? Aquele ônibus, menina. Aí esse povo todo tá aí, não glorifica, não exalta, não adora o nome do Senhor, e tem direito, será? Porque talvez porque eu não tenho dinheiro, mas ele é o Deus que é rico. O desse povo é mamor. É o Deus que traz a existência, ele é especialista. Mas eu não tenho nem realiza sonhos. Eu não tenho nem muito que me queixar, porque ele já nos deu 5 carros 0800. 5. Uau! Uma Panorama na época, um Cadete Ipanema, depois uma Kombi 0 2009, né? Uma Spin e uma Sprinter. Pronto. Mas ele é tremendo. E por todas essas coisas que a gente diz assim, eita Deus de poder, eita Deus vencedor, o inimigo perde todas e a vitória é do Senhor. Eita Deus de poder, eita Deus vencedor, o inimigo vai perder todas. Diga comigo. E a vitória é do Senhor. Eita Deus poderoso. Manda, Estezinha. Quais os países ou estados que o Maná já apresentou? O Maná Brasil só não foi ainda lá para a área do norte. Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, mas os demais já fomos na maioria de todos eles, pouquíssimos locais. E no estado da Bahia, na verdade, no estado da Bahia é contado de dedo as cidades que nós não fomos. Já fomos em quase todas as cidades do estado da Bahia. Glória a Deus por isso. Tenho certeza que onde ele foi, as pessoas foram ricamente abençoadas. Os testemunhos são muito grandes, sabe? Muito grandes. Se tiver pessoas que verdadeiramente ali queiram ouvir e ser cheios de Deus, para mim já é o bastante. Mas quando nós terminamos fizendo nossa apresentação, ainda ficaram assim umas 300 a 400 pessoas, mas a multidão foi embora. E aí nós descemos. E aí Deus disse assim, vou lhe pegar agora. Aí quando eu disse, aí o produtor do evento foi lá no fundo e fez assim, olha, tem um pessoal parado aí fora, disse que só vão embora quando... Depois de falar com vocês, ficaram até agora por causa do Maná. E só vão embora depois que falar com vocês, e especialmente com o senhor que quer te dar um abraço. Eu digo, Jesus. Aí eu fui lá. Qual não foi a minha surpresa? Era uma senhora de 89 anos de idade. As demais que estavam com ela não tinha muita distância da idade dela também. Num horário daquele, eu já estava caindo das pernas e eu vi que elas estavam bem na frente assim do palco, assim, mas se arrebentando de dançar. E aí, esse é o poder da banda Maná Brasil. Aí eu fiquei assim sem entender, eu digo, gente, eu tô aqui desse jeito, tô querendo parar, tô querendo desistir, uma pessoa dessa quase 90 anos de idade, aí fica aqui para vir declarar pra gente, só estamos aqui por causa de vocês, porque estávamos sentindo saudade de vocês, não sabíamos por onde vocês andavam, e aí agora Deus permite
que encontremos você para nos dar essa alegria e a gente sair aqui do jeito que nós estamos aqui. Vocês nunca vão conseguir entender. Se o Senhor nos levar hoje, estamos satisfeitas por ter reencontrado vocês. Aí você quer que... Você imagina o quê? Ela falando lá, eu já estava me derramando do lado de cá. E às vezes você pensa que você está esquecido. Você pensa que não tem ninguém que se incomode, que se importe. Eu recebo aqui uma mensagem aqui, contínuas, de pessoas. Tem até gente que eu não conheço. Olhe, tenho orado por você dia e noite. Tenho orado pela banda Maná Brasil. Não descanso. Mas por conta de tudo isso aí, de você não desistir, já que eu falei daquele hino naquele momento, vou cantar aqui. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungida pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho nesse mar. Deus sempre vai abrir o caminho. Fala, Esther, manda ver aí, eu tô aqui para poder te ouvir. Como conciliar o pastoreiro com a música? A música em si, que no nosso caso nós denominamos como louvor, o louvor, ele faz parte em todos os estágios da igreja e particularmente na vida do líder, do pastor. É sabido que Israel, quando estava em guerra, guerra interna do país ou guerra com outras localidades, quando Israel marchava para a guerra, os tangedores e os cantores iam na frente, louvando e adorando ao nome do Senhor. E aquilo ali trazia... O que é que o louvor faz? Traz a presença de Deus. Deus diz que ele se agrada dos louvores do seu povo. E não é diferente na igreja. Diga-se de passagem, muitos não entendem, viu, Larissa? Não entendem. Porque tem uma equipe de louvor que se dedica, que se consagra, que busca o Senhor, né? Eu também, diga-se de passagem, quero aproveitar para falar para vocês que são ministros de louvor, que tem bandas, procurem se consagrar ao Senhor, procurem ensaiar, procurem estar em comunhão com Deus, procurem jejuar, porque é através do ministério de louvor onde está a maior brecha para o inimigo agir contra a igreja do Senhor. Então, e muita gente não consegue entender isso. Quer dizer, bota a banda ali o tempo todo. Espírito, enche a minha vida. E aí, quando termina aquele momento de louvor, é o momento em que a comida está pronta. O alimento está pronto. Só falta ser colocado no prato e você pegar o talher e comer. Mas quando é que isso acontece? Quando se termina a participação do louvor, não é para existir mais nada na igreja, porque a presença de Deus naquele local do Espírito Santo é inexorável. Entende? Aí é para o pastor pegar o alimento que vem dos céus aqui agora. O maná. Sempre tem o maná. E distribuir com toda a igreja. É a junção da música, do louvor, com a parte do pastoreio, com a igreja sendo alcançada. No caso também de um pastor músico, né, tudo pode ser coordenado, entendeu? Porque são momentos distintos. O momento que você vai trabalhar no louvor, ou seja, em eventos, tá? Mas a igreja, porque a igreja tem um dono. A igreja jamais será abandonada.
entendeu? E jamais será vencida também. Portanto, não tem muita diferença, mas o mais importante de tudo é o seguinte, é quando o pastor está linkado com as coisas que têm que ser feitas através do louvor e através da palavra e através do ensino para aqueles que estão submissos às suas ordens. Eu entendo que só para completar esse pensamento, tem gente que só é cantor. E tem gente que é ministro de louvor. Afirmativo. Então tem gente que só chega e canta. Tarará, tarará, tarará. Tem gente que enquanto canta, ministra. Então eu acho que aí, se a pessoa realmente é um pastor e um ministro de louvor, esse casamento é um casamento perfeito. Perfeito. Porque você tem, né, as atribuições do pastoreio junto com a do ministro de louvor. Isso aí é só bênção. Tamo junto, gente. Tamo junto, gente. Tchau, tchau.